Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda, sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. E aí, mulher, como é que tu tá? Eu sou a Gláucia. E eu sou a Rebeca e hoje a gente vai falar sobre empreender. Vale a pena, não vale? Como funciona de verdade? O famoso home office, trabalhar para si mesmo. Essa geração aí, né, que faz parte da nossa geração, na verdade, que tá com medo do CLT, mas será que o outro lado da moeda é tão bom assim quanto a gente acha na prática? Então a gente vai falar um pouco da nossa experiência nesse mundo. Eu já estive dos dois lados da moeda. E, assim, eu acredito que pro começo da carreira, CLT é a melhor coisa que tem. Assim, não, agora eu tô falando minha opinião pessoal, tá? Não sou dona da verdade, não é uma verdade absoluta. Mas por quê? No empreendedorismo a gente não tem uma renda boa. Então você precisa começar com alguma coisa. E ai, não vem aquele povo chato falar assim, ai, porque é só você saber pegar uma garrafinha d'água por 75 centavos e vender por 1,50, você dobra. Aí você vai lá e compra duas garrafinhas d'água. Vai tomar no meio do seu. Tipo assim, ó, Perdão. Bota um bip quando for editar, por favor. Assim, ó, empreender não é tão simples quanto parece, não é tão bonito, tão glamouroso. E ser CLT tem muitas vantagens. Lógico que ser CLT no sistema antigo, que é quase uma chibatada nas costas, não é bom. Mas as empresas, elas estão entendendo que as pessoas estão mudando e tal. Então elas estão mudando também. Porque tem, ou é isso, ou se adapta, ou fica sem funcionário. Sim. Exatamente. Eu sempre trabalhei como PJ, né? Que foi, inclusive, um dos assuntos de mudança de trabalho do último episódio. Quem não assistiu, vai lá assistir o episódio sobre mudança de trabalho, né? A gente fala muito sobre isso, sobre o que a gente já fez na nossa vida. No começo, na verdade, assim, desde criança, eu sempre quis ter a minha empresa, ter as minhas coisas. Quando eu era bem pequena, eu via minha tia abrindo a loja dela, e aí eu queria dar pitaco em tudo, eu queria ajudar em tudo, eu me intrometia em tudo, assim, tudo mesmo. Tudo eu ficava falando pra minha mãe, mãe, mas eu acho que isso aqui não faz sentido, eu acho que a tia tinha que fazer assim, eu acho que essas roupas aqui não vendem direito, e se ela investisse em roupa desse jeito, e se ela fizesse uma promoção disso aqui, daquilo ali. Eu sempre pensei muito, né? Sempre gostei de entrar nesses assuntos. E era meu sonho. Era ter a minha empresa, era trabalhar para mim, não ter que trabalhar para os outros. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Mas, na prática, quando eu virei PJ, eu virei PJ disfarçado de PJ, né? Porque, na verdade, era aquilo de que, você tem que trabalhar só pra gente, você tem que dar prioridade pra nossa empresa, você tem que se entregar nessa empresa aqui, porque aqui você vai crescer. E, pô, esse discurso, ele funciona em alguns lugares, é claro, não vou mentir. Mas quando você é PJ, quando você é empreendedor, quando você tem um CNPJ e não uma carteira assinada, esse discurso é muito perigoso. Porque você pode estar se entregando igual uma pessoa que é um CLT e perdendo muitos benefícios, né? Falo que assim, eu ganhava bem, mas se eu precisasse de um plano de saúde, eu não tinha. Se eu precisasse de férias, eu não tinha. Eu trabalhava de feriado. Às vezes eu trabalhava mais do que um CLT, no sentido de não ter um dia da semana para descansar. Eu tinha que estar disponível 100% do tempo, o tempo todo. A gente acordava cedo para trabalhar, a gente ficava até tarde. Então, assim, eu recomendaria não entrar
no mercado de trabalho pensando em ser PJ. Se você vai empreender, você vai empreender. Aí a gente tá falando de uma coisa diferente até, né? Porque abrir um CNPJ é uma coisa. Você abrir um CNPJ para trabalhar para outra pessoa é furada, sabe? Isso não é empreender, você não tá empreendendo. E eu descobri isso faz pouco tempo. Eu descobri isso quando eu fui desligada de uma empresa que não era assim, mas é quase assim. E comecei a ir atrás dos meus clientes. Eu queria empreender, sempre quis. Então eu pensei, pô, agora que a vida tá me empurrando, né, eu vou caminhar. Por que não? E deu certo. Mas é isso, assim, hoje em dia eu tenho essa liberdade de tempo tão sonhada, né? Não, ainda é cansativo, ainda trabalho praticamente todos os dias, ainda trabalho de feriado, mas agora eu sei que esse retorno ele é para mim. Ele não é para uma outra pessoa que tá usando e abusando do meu trabalho, sabe? É, eu concordo e discordo em partes. Porque, de 2 pontos. Primeiro, você comentou, né, que tipo, a gente quer empreender para trabalhar pra gente e não para o outro. Uhum. Mas a verdade é que empreender, a gente trabalha mais para o outro do que pra gente mesmo. É, Porque quando tu empreende, tu precisa de clientes. E esses teus clientes são os teus patrões, assim, tipo, meio que eles acabam não ditando a tua vida. Obviamente que não. Tem uma flexibilidade muito maior em comparação ao CLT. Mas acaba que eles têm muito domínio sobre tipo, o teu tempo. Porque tu tá sim. prestando um serviço pra eles. Tu tá empreendendo, tipo, numa loja de roupa. Tu é refém das tuas clientes, sabe? Uhum. Elas são as tuas patroas. Numa loja de roupa feminina, né? Ah, uma manicure. Ela é refém das clientes dela. No Sim. nosso caso, que a gente trabalha com comunicação. A gente é refém, e não no sentido ruim da palavra. Sabe? Refém no Uhum. sentido de que a gente tá ali prestando um serviço e, consequentemente, a nossa renda vem dali. E aí, por isso que não é bom você firmar só um cliente, enfim. E aí que entra esse lance que você falou, né? De tipo, de ser um PJ, um CLT disfarçado de PJ, Uhum. sabe? Porque a gente cai muito nessa cilada, né? De, eu sou PJ, eu ganho mais e Aham. bibibi, bababô, mas se for botar na ponta do lápis, você ganha muito menos. Sim. Tipo, mesmo que você ganhe, sei lá, R$ 1.000 a mais por ser. Tá passando o carro da pamonha. E aí, quando a gente. Um PJ disfarçado, né? Um CLT disfarçado de PJ, acaba que tu perde muito dinheiro. Tu perde muitos direitos. Ah, mas eu ganho R$ 1.000 a mais. Mas, cara, esse R$ 1.000 a mais, se fosse um plano de saúde, talvez se tu é mãe, valeria muito mais a pena, Uhum. Sim. tá ligado? Porque criança geralmente fica doente. E daí tu gasta muito com remédio, com exame, com qualquer coisa. Então, assim, tem que botar muito na ponta do lápis. E você falou assim, de começar por coisa, né? Eu concordo. Nisso eu concordo. De começar por CLT. Ou então comece empreendendo. Como é que eu posso dizer? Com coisas pequenas, coisas que não vão te custar muito dinheiro, tipo, sabe? A não ser que tu tenha uma família que te banque, no sentido de que te ajude financeiramente, aí vai, empreende, faz o teu nome. Mas se não for o caso, tipo, não é que não te arrisca tanto, mas ser pé no chão é melhor, Sim. sabe? Porque a gente vai, né, correr menos risco. E tinha outra coisa que tu tinha falado que eu pensei, cara, eu não. Ah, tá. Às vezes a gente se mata de trabalhar pra ir pro bolso do patrão e tal, não sei o quê. E a verdade é que, a maioria das vezes, olhando agora como lado do empreendedor, do patrão, a gente ainda não tá tão nesse nível, mas logo, logo seremos. Muitas vezes o patrão, ele nem tá com o bolso cheio. Tipo, lógico, tem empresas e empresas, tá, gente? Sim. Aqui vamos pensar que tudo que a gente fala aqui é relativo. Tudo. E outra, tudo é nossa opinião. Sim. É, mas, tipo, na verdade o trabalho é uma troca. É a tua mão de obra pelo, pelo, teu, pelo dinheiro que ele tem pra te oferecer. Então, meio que não é se matar. O se matar vai de tu pensar assim, cara, o quanto eu quero depositar pra essa empresa?
meio que, agora eu vou ser bem estúpida na minha frase, mas eu quero que vocês entendam. Tu se mata porque quer. Entende? Porque em toda empresa, o funcionário que faz o que ele precisa fazer e bate o cartão e vai embora, e o que se mata, geralmente eles têm o mesmo salário. Sim. Entendeu? E aí é muito mais de tu, da onde tu deposita os teus ovinhos de comprometimento, de determinação e tal, do que necessariamente do teu patrão te valorizar ou não te valorizar. E aí a gente entra num ponto muito importante também, que a gente comentou, conversando assim, nós duas, sobre plano de carreira. É muito legal ter um plano de carreira, né? Porque isso te ajuda a trazer uma previsibilidade, enfim. Mas daí já tá fugindo do rumo da conversa, enfim, só queria. Mas é porque isso do plano de carreira, isso serve para quem empreende também, né? Não é só para quem tá entrando de PJ, para trabalhar Verdade. para uma empresa física ou fixa, ou para quem tá trabalhando de CLT e quer um plano de carreira. Isso serve para quem tá empreendendo também. E falo porque é isso que a gente tem entendido, né? Nessa fase de empreendimento que a gente está passando. Que as coisas precisam ser muito bem estruturadas no começo. Eu lembro que tinha um cara da igreja, da época que eu ia na igreja, que ele falava isso sobre relacionamento. Mas isso serve para qualquer coisa que tá começando. Se você não começa certo, e não tô falando de começar perfeito, tô falando de começar certo, de começar com tudo bem estruturado, você não vai chegar onde você quer chegar, entendeu? O foguete, se ele não tá bem posicionado onde ele precisa estar para decolar, Certo. ele vai pousar no lugar errado. Então, assim, tem certas coisas que elas precisam estar pontuadas, né? E aí, não tô falando de tudo, mas eu sei que uma coisa é essencial no que eu vivenciei, no que eu trabalhei, que é o quê? É a organização de processos, que é uma das próximas coisas que a gente vai fazer dentro do nosso trabalho, por exemplo, né? Tô falando disso porque a gente tá vivendo isso agora. Mas eu vejo muita importância nisso, porque eu tinha muita dificuldade de entender como a empresa funcionava quando eu entrava em empresas novas. Porque não tinha processo, não tinha ninguém para me apresentar. E tem muito isso, né? Às vezes você entra numa empresa grande mesmo, e aí não tem uma integração, não tem alguém para te receber, para te mostrar onde é o banheiro, onde é o refeitório, onde é que as pessoas Sim, socializam na hora do almoço. Não tem ninguém para te apresentar. Então, assim, verdade. é importante ter esses processos, né? Isso aqui fica mais de dica para quem tá pensando em empreender, é de organizar. E não tô falando de ser metódico, eu sou uma pessoa meio metódica, mas não tô falando disso. Tô falando de você entender o que realmente é importante. E muita coisa você vai aprender com o tempo. Não é de primeira, assim, você não vai entender de primeiro o que você precisa, né? E aí, dentro disso, entra um tópico que a gente colocou aqui, que é ter disciplina. Quando as coisas estão organizadas, quando a gente entende a importância das coisas, onde elas se encaixam, onde elas vão, a gente tem mais clareza para ter disciplina, né? Porque não adianta você querer ter disciplina se você não sabe nem onde você precisa depositar essa disciplina, né? Eu vou ter disciplina em quê? Eu tô com 20 coisas para fazer aqui que eu preciso fazer primeiro. Não sei. Fica difícil, né? Eu vou querer fazer as 20 ao mesmo tempo e não vou fazer nada. A disciplina, nesse caso, vai servir pra porcaria Exatamente. nenhuma. E igual você falou, é muito isso. A gente precisa ter disciplina, principalmente porque quando a gente empreende, e aí a gente tá falando de empreender com pouco dinheiro, com um pouco recurso e realmente dar a cara a tapa no mercado, a gente é o empresário, né? Que não é o empresário, é o empresário. É o empreendedor. Não é o empreendedor, é eu. Tipo, tudo a gente que faz. Você é um financeiro, você é as mídias sociais, você é a cara da marca, você é o vendedor, você é quem capta cliente, você é o financeiro, eu já falei, você é a parte jurídica, você é tudo, Sim, entendeu? Você é tudo. E aí que entra uma coisa muito perigosa, porque como você faz muito e faz tudo, acaba que pode fazer tudo mal feito, né? sim, exatamente. E aí é aquilo que você falou de se tornar refém. Refém a gente vai ser, né? A gente vai ser refém dos nossos clientes, a gente vai ser refém
das ocasiões, né? Quem empreende tem muito isso de que, fim do ano, pô, o CLT tá ganhando o 13º e a gente tá ralando pra Uhum. conseguir juntar dinheiro, porque começo de ano você não tem caixa. E isso é Cara, a assim, maioria dos mercados, assim, a maioria dos nichos. Não, tem época que não dá dinheiro. E é isso, faz parte. Então você é refém disso, você já sabe como isso funciona. Mas aí você não pode se colocar como vítima dessas situações. Uma coisa é você ser refém, outra coisa é você ser vítima, você ser o coitadinho. E aí, pô, você vai se colocar no papel de coitadinho, você não vai sair do lugar mesmo, você vai falir. E falo porque não é só vítima das coisas externas, mas vítima de si mesmo. Porque a gente percebe que é aquilo, né, que você anotou. A gente é o pior patrão que tem, é o patrão mais cruel que existe. E aí você vai ficar se uhum. colocando de vítima das situações externas? Pô, bota o bip aí, né? Mas, pô, imagina você se fazendo de vítima de si mesmo. Não dá, não vinga, o trabalho não vai. Não, porque eu procrastino Sim, demais. Vamos dar um jeito nisso, né? Vamos melhorar. é Vamos bem isso. assumir a nossa vida. Cara, é bem isso. É, a gente é o nosso pior patrão, então a gente já entendeu que assim, se fosse pra lidar com um funcionário, a gente ia pegar na mão e dizer, ó, fulano, tem que fazer assim, assim, assado. Mas como é com a gente, é tipo, ai, não acredito que eu fiz isso errado. Ai, tem mais isso pra fazer. Sabe aquele quando a gente fala assim, ó, não seja o CLT disfarçado como PJ? Então, não seja isso também sendo o seu dono, o seu empresário, o seu próprio empreendedor, dono da própria empresa. Porque, cara, isso é o que mais acontece. Sim, Sabe, a gente sai do CLT, a gente sai de uma empresa que tu trabalha de segunda a sexta, das 7 às 5, para se tornar empreendedor e trabalhar menos, mas a verdade é que tu acaba trabalhando muito mais porque tu é muito mais exigente contigo. E aí tu fala assim, não, mas eu sou mais exigente porque comigo, porque é pra mim, tô trabalhando pra mim, os resultados pra mim. E de fato, tipo assim, tu tá trabalhando pra construir o teu futuro como pessoa, tipo assim, tirando a questão dos clientes, que tu trabalha pros clientes, ok, tu tá trabalhando pra construir a tua empresa, mas e aí? Tipo assim, tu deixou de sair do CLT pra viver aquele momento, viver mesmo e construir alguma coisa, e não tá vivendo, sim, exatamente. sabe? E aí, tipo, quem te garante que tua empresa vai vingar daqui 5 anos e que. Porque geralmente é esse o tempo que leva, né? As pessoas também acham que assim, vou começar a empreender hoje, mês que vem eu vou estar com 20 na conta. De férias, Ostentação, a palavra que gastando. eu gosto de ouvir. Vou estar lá em Maldivas, tá ligado? Tomando meu champanhe. E não é a verdade, sabe? Então, quem te garante que daqui 5 anos tua empresa já vai ter vingado? Tem empresas que demoram anos, sabe? Os grandes cases estão aí para provar. Apple, a Microsoft, tipo essas empresas grandonas, elas demoraram anos para vingar. A Meta do Facebook, né? O Facebook, todo mundo sabe a história do Facebook, tipo a Pixar. Tipo, mas se tu for olhar a fundo a história dessas empresas, pô, os caras empreenderam em garagens, em galpões pequenininhos, assim, tipo espaços, né? Anos, anos até virarem essas big potências. Então, não dá para cair no conto imaginário desses coaches de que, tipo, tu vai empreender e tu vai mudar a tua realidade em menos de um mês. Tu vai começar a vender aqueles produtos e revender, não sei, não vou citar nomes para não ganhar processo, mas tu vai começar a revender tal coisa e aí tu vai fazer uma baita de uma renda. Não é a verdade, Não. sabe? Tu vai trabalhar até muito mais do que um CLT, muito mais, ainda mais falando da nossa geração, que a gente já não gosta muito de trabalhar pros outros, né? Aí, tipo, a gente já não gosta muito quando a gente vai, a gente faz o nosso, 6 horas da tarde, sextou, galera. É isso. E o empreendedorismo não te proporciona isso.
Então, é muito ter esse equilíbrio, sabe? E é muito difícil. E eu tô falando aqui, mas é casa de ferreiro espeto de pau, porque a gente fala muito, mas a gente não consegue aplicar isso na nossa realidade. A gente trabalha muito. Eu e a Rebeca, a gente conversa sobre trabalho de segunda a segunda, das 10 horas da noite, tá uma mandando mensagem pra outra. A gente tá aqui na frente do computador resolvendo pepino, porque a gente quer de fato fazer dar certo, mas a gente tá sofrendo as consequências negativas, né? Sim. Tem muita consequência positiva, né? Tem muita coisa boa, a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade. Por exemplo, precisei fazer um exame, eu consigo ir, precisei numa consulta, eu consigo ir, eu não preciso prestar conta pra ninguém, mas a gente paga um preço alto por isso, né? Tanto financeiro quanto porque financeiro também. Lembrem-se que empreender no começo não dá dinheiro, quanto em saúde mental, quanto em saúde física, quanto em priorizar tempo de qualidade com quem a gente ama, tudo, né? Exatamente. Porque você acaba se entregando demais a isso aqui, né? É aquilo que a gente tava falando. Não... Chega uma hora que fica difícil você separar as coisas. Até porque as coisas meio que não se separam, né? Elas estão interligadas. E É, principalmente quando você trabalha home office, tá tudo interligado. Você trabalha da sua casa, né? Tem um momento de. A minha cama que eu durmo tá aqui, onde o descanso é aqui do lado. Como que eu separo isso? Como que eu sei que momento eu descanso, que momento eu paro, que momento eu cuido da casa, que momento eu cuido da minha pessoa, que momento eu cuido do meu relacionamento com meu marido? Como que eu divido essas coisas? É muito difícil ter essa organização, ter essa gestão, principalmente quando você está começando. Porque as coisas, todas elas têm prioridade, né? Mas no trabalho a gente pensa, pô, quanto mais eu trabalhar, mais longe eu vou chegar. E não é bem é, assim. Tem coisa que é inegociável, sabe? é. Cara, assim, Tem coisa que é inegociável, tem coisa que não dá, que você percebe que é aquilo que eu tava falando pra você esses dias. A nossa saúde, ela não espera, né? A gente trabalha muito com um senso de urgência e foi o que a Gal estava falando. A gente não quer sair do CLT para empreender, para continuar trabalhando de forma frenética. A gente não quer sair de uma empresa que é PJ para ficar trabalhando de forma frenética. A gente quer ter uma certa flexibilidade, sim. E ok, talvez eu demore mais 5 anos, além dos 5 anos esperados, para chegar onde eu quero chegar, porque eu preciso respeitar meu tempo. E eu acho que eu prefiro, sabe? Porque é muito desgastante, é muito cansativo e o corpo pede socorro. A uma hora as coisas travam, sabe? Ah, porque tem um vídeo que é urgente. Meu Deus, eu tô morrendo, tô com dor de garganta, tô cansada, minha cabeça tá doendo, eu não aguento mais ficar sentada na frente do computador. Eu sinto muito, o meu corpo já tá pedindo socorro, não é preguiça, não é que eu tô fazendo corpo mole, é que o meu é, corpo tá me dando sinais. Eu entendi. preciso respeitar esses sinais. Então é difícil a gente entender esses limites, principalmente trabalhando no home office, né? Eu acho que o home office é o que mais pega nisso, porque você tá dentro da sua casa, fica muito mais difícil você separar as coisas, porque tá tudo dentro do mesmo ambiente. Eu me arrisco a dizer que ele é um mais complicado, mas, tipo, mesmo os que empreendem em outros lugares, eu acho que é bem difícil, tão difícil quanto, porque cliente não liga se tu tá dormindo meia-noite, ele vai te mandar mensagem. Porque tu pode deixar, por exemplo, vamos supor que tu é mecânico e tu tem a tua mecânica, tu alugou um espaço pra fazer tua mecânica. Tu tem que estar preocupado de que, tipo, cara, eu tenho que botar segurança naquele local, porque pode entrar alguém, pode roubar. E aí, vamos supor, um exemplo muito claro que aconteceu esses tempos aqui na minha cidade, pegou fogo numa oficina, que não era uma oficina mecânica, eu acho que o cara fazia, tipo, pintura, assim, Tipo, funilaria. funilaria e pintura, que eles falam, E aí, ele pegou fogo em carros e carros caros. Tipo assim, ele tinha muito cliente. E o cara era empreendedor, assim, sabe? Empresário, praticamente. Só que não é aquele empresário tipo Big Boss que, nossa, ganha milhões. Não, é aquele que trabalha para sobreviver e para ter uma realidade um pouco melhor. E ele não tinha seguro, sabe? E foi um erro muito grande dele. Mas olha só, cara, ele
teve uma dívida milionária, porque fora o prejuízo, ele teve que arcar com os carros que queimaram. E aí, essa é a vida do empreendedor, saca? Essa é a vida do empreendedor. Não é. Então, assim, nunca tem sossego. Isso quer dizer que não deve empreender. Não, não é isso que a gente tá querendo dizer. A gente tá aqui pra alertar vocês, pra vocês não caírem no conto do vigário, desses coach, de que, ai, a vida de empreender é um morango, ai, saia dessa CLT, ai, que vergonha de ser CLT. Eu acho que eu comecei a valorizar mais o CLT, principalmente depois de não ser CLT. Principalmente de algumas tentativas de empreender, porque não é a primeira vez que eu empreendo. Então, assim, cada vez que eu empreendo, cada vez essa ideia reforça em mim, que ser CLT é muito bom. Ai, ó, se é tão bom, por que tu não volta? Porque não é o que eu quero pra mim agora. Mas não, eu também não acho errado. É igual assim, eu pensar, vou dar um exemplo muito tosco. Eu não quero pintar minha unha de verde, mas eu acho lindo o esmalte verde. Mas, tipo, se fosse pra eu pintar hoje, eu pintaria, sei lá, de um rosa, de um branco, tá ligado? Mas significa que o verde é ruim? Não significa. Ele é lindo também, Sim, sabe? Ele é cheio de personalidade, ele vai combinar com tal look, e o esmalte branco vai combinar com esse look que eu tô agora. sim. E a Glaucia empreendedora me veste agora, Uhum. sabe? A Glaucia que quer lutar por uma coisa diferente me veste agora. Mas já me vestiu também a unha verde. Ah, A Glaucia que levanta cedo, vai trabalhar, precisa de uma renda certinha para pagar a faculdade. Essa Glaucia já existiu também. Então, assim, agora a gente vai para finalizar o episódio. Já vou deixar aqui a minha dica. A primeira dica é: entenda a sua realidade atual e se faz sentido financeiramente mesmo e mentalmente para você empreender. Cara, acabei de, sei lá, acabei de entrar na faculdade e muito provavelmente eu vou ter que fazer estágio. E aí vai ser um estágio não remunerado. E aí, enfim, talvez faça sentido para você vender bolo, empreender assim, vendendo bolinho, fazendo uns bicos, umas coisas, fazendo os bicos final de semana. Mas não, eu vou ter que pagar minha faculdade e eu não vou ter estágio. Então talvez faça sentido tu ser CLT, porque daí tu consegue pagar tua faculdade. E daí, ai, quer dizer que eu vou ter que trabalhar nisso a vida inteira? Não. Cara, olha aí, tu tem 4, 5, 10, 20, 40, 50 anos pra mudar de ideia. sim. Principalmente com aquela filosofia de que a gente não sabe quando o mundo vai acabar, né? Então não se prende a isso de que, É, nossa, porque eu entrei no CLT agora eu vou ficar aqui pra sempre, porque eu comecei a empreender agora, se não der certo eu sou um fracasso. Mas ambas as coisas faça com consciência, né? Se você vai empreender, não pega é, toda a tua grana e empreende de uma vez. Estrutura o que você vai fazer. sim. Se você vai pra um CLT, se organiza. Se você quer sair desse CLT futuramente, se organiza pra sair. Não já chega Boa. desesperançoso nessas situações, não chega imaginando os piores dos cenários, né? E nem os melhores também, né? Vamos com o pé no chão. É igual aquele tapete. Entre, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. É É bem bem isso. isso, exatamente. E a minha dica era essa questão de fazer um plano de carreira, né? De estruturar onde você quer chegar, como você quer chegar. Eu vi um vídeo do Boa. Felca esses dias falando sobre você escrever o que você quer e você escrever de verdade. Não é você catar e falar, ah, eu quero ser rico. Não, eu quero daqui 5 anos ganhar 10 mil reais trabalhando com tal coisa, tendo tempo livre. Escreve com palavras mesmo, onde você quer chegar, sabe? Porque isso te ajuda a estruturar um plano que faça sentido. Isso te ajuda a ter clareza, né? Isso conversa muito, inclusive, com as metas que a gente trouxe no começo do ano, que é escrever metas que sejam palpáveis, metas que sejam realistas, não coisas que vêm na nossa cabeça. E uma segunda dica é de que não é fácil. Não vai pensando que vai ser mais fácil, só porque parece ser mais rentável, porque nem mais rentável é. Sim, É verdade. de primeira nem é assim, sabe? Não é fácil, né? É. Eu vi um vídeo esse tempo atrás de um pessoal falando que essa geração ela tá fugindo do CLT não só porque o CLT não funciona, entre aspas, né? Ele funciona, depende da empresa, depende de muitas coisas. Uhum. Mas também porque
a internet fez as coisas parecerem muito mais fáceis. Pô, todo mundo tem um celular na mão, eu consigo gravar um vídeo igual o fulano lá grava e ganhar tanto dinheiro quanto o fulano ganha. E não é assim, gente. A gente trabalha com internet, é bem longe disso, na verdade. Bem longe Bem disso. longe. É igual qualquer emprego, tipo assim, a gente fala assim, ai, advogado, já teve aquela época, né? Advogado ganha muito bem. Cara, tem advogado que ganha, sei lá, R$ 2.000 por mês, Sim, sabe? Então, toda profissão, gente, seja influencer, seja médico, seja advogado, seja professor, qualquer coisa, vai ter uma maioria que ganha muito mal, sim, tá ligado? Uma maioria, porque é isso, o sistema mundial é isso. Ah, igual, é porque isso é Brasil. Não, isso é mundial, gente. Vai ter uma maioria que não vive tão bem, não vive luxando, trabalha para sobreviver, e vai ter uma minoria que vai usufruir muito bem dos ganhos, sim. entendeu? E que vai ganhar muito bem. Então, não entre achando que você vai ser milionário em 2 semanas. Pode acontecer? Você pode ser o em 1 milhão, mas as chances são mínimas. Então, assim, cai na realidade, bota o pezinho no chão, sabe? E faz. A primeira dica que a gente deu quando a gente abriu o podcast é: pensa bem, sabe? Analisa a sua realidade e vê se faz sentido pra você Sim. ou se não faz. É. E para complementar essa linha de raciocínio, não abandona os estudos. Em sentido nenhum, Oh, assim. nossa, Não é ensino nossa, sim. médio e não tô falando disso. Tô falando de estudar, de se aprofundar nas coisas, de se Adquirir entregar. conhecimento. Exato. Sim. Não abandona, porque isso vai ser útil em qualquer Nossa, lugar. melhor dica. Melhor dica. Exatamente. Conhecimento é aquilo que a gente ouvia, é muito clichê, que conhecimento ninguém te tira, Aham, é sabe? literalmente isso. Seja conhecimento que seja experiência é importante, É, muito. Experiência é muito importante, mas conhecimento vai te ajudar a não ser passado para trás por qualquer um. exatamente. É isso. Beijo.